Estudo da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 5 a 18. Hebreus 2, de 5 a 18. O texto que nós vamos ler diz assim: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Fizeste, de glória e de honra o coroaste, todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco de tempo, tendo, vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui eu estou e os filhos que me deste. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livraste todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Como é bom estudarmos tua palavra, termos o coração aquecido pelo teu Santo Espírito para nos demonstrar, nos inspirar, nos iluminar na compreensão desta palavra já revelada. Nós te agradecemos porque pela revelação desta palavra ao teu servo, nós estamos aprendendo hoje, quase 2000 anos depois, a respeito da plena competência, da plena suficiência, da plena capacidade, do pleno sacrifício, da plena vitória, do pleno desenvolver da nossa salvação por Cristo Jesus. Nós te agradecemos. Sabemos que tudo é feito de acordo com a tua santa vontade. Louvamos o teu nome por isso e pedimos a tua direção esta tarde. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem.
O texto, então, já foi lido, nós já oramos. Vamos meditar neste texto, que é um texto da carta aos Hebreus, que certamente vai falar sempre ao nosso coração. Mas hoje, de maneira especial, porque nós vamos tentar compreender mais detalhadamente esse texto. O capítulo 1 de Hebreus, que nós já estudamos, né, que já começamos há algum tempo, esse capítulo 1 demonstra Jesus como a revelação superior de Deus. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, né, conforme o texto diz, nestes últimos dias nos falou pelo Espírito, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez também todas as coisas. É esse Jesus superior a todas as coisas que o capítulo 1 demonstra como a revelação superior de Deus. Ou seja, nada pode revelar Deus mais do que Jesus já revelou. É claro que nós não temos a revelação total de Deus. Por quê? Porque Deus é tão grande, tão infinito, tão maravilhoso, tão santo, que nós jamais poderíamos compreendê-lo completamente na nossa mente finita. É a mesma coisa de querer colocar São Paulo dentro de Cacoal. Não tem jeito, né? É um texto que nos mostra claramente isso, que nós não podemos compreender de Deus mais do que Jesus pode nos revelar. É claro que Jesus pode nos revelar muito mais do que está sendo revelado, mas nunca totalmente a natureza santa misericórdia de Deus. Aliás, esse é um dos exercícios que estaremos fazendo por toda a eternidade, conhecendo de Deus, conhecendo de Deus, conhecendo de Deus mais e mais, diariamente mais e mais, por toda a eternidade, sem nunca esgotar o conhecimento de Deus. Que coisa tremenda, difícil até de entender. Jesus, portanto, é uma revelação superior de Deus e vem nos falar da parte de Deus. Ou seja, Jesus não veio por conta própria a este mundo, no sentido de que ele veio, cismou lá no céu, falou, não, vou dar uma chegada lá na terra, vou conversar com aquele povo lá. Não, não foi assim. Deus planejou toda essa revelação na eternidade. Deus jamais, nunca faz um determinado ato, comete uma determinada ação sem ter planejado definitivamente, detalhadamente, completamente e para a sua glória todas estas ações. Então, Jesus é a revelação máxima de Deus e ele foi constituído herdeiro de todas as coisas e criador do universo. O que ele criou é dele mesmo, né? Ele é o criador de todas as coisas e herdeiro de todo o universo. Ele é herdeiro de tudo aquilo que existe. Ele é o resplendor da glória de Deus, ou seja, Jesus veio nos revelar Deus. Não há outra criatura no universo, no mundo, que possa revelar Deus como Jesus nos revela, como Jesus nos mostra. E esta situação é uma situação verdadeiramente presente nos evangelhos, no Novo Testamento, de um modo geral, a criação do universo e Jesus como resplendor da glória de Deus, uma expressão exata do Pai. Quem quiser conhecer a Deus tem que conhecer Jesus, né? E quem quiser conhecer totalmente a Deus tem que conhecer totalmente quem é Jesus. Deus e Jesus são Deus e não, Jesus não é um Deus de segunda categoria, não é um Deus de segunda classe que vai revelar Deus. Nem o Espírito Santo
é um Deus de terceira classe. Mas os três são Deus na sua própria essência e na sua própria natureza. Portanto, Deus está sendo revelado em Cristo Jesus e Ele mesmo é o sustentador de todas as coisas. Ele mesmo é o purificador dos pecados. Isso, nós vimos isso em Hebreus 1, né? Ele é aquele que operou a purificação dos pecados. Ele é o Deus santo, soberano, superior a todas as coisas, que realizou todas as coisas, que está fazendo todas as coisas e que tem autoridade no céu, junto ao Pai, sobre todas as coisas. Ou seja, Jesus foi elevado ao mais nível de autoridade do universo, ao maior nível, mais elevado nível de autoridade do universo, ao maior nível de autoridade do universo, acima de todas as coisas. Ele foi dada esta graça e esta honra de ser acima de todos. Então, na introdução já fica clara a posição apostólica e a posição deste autor que aprendeu dos apóstolos para que houvesse no céu do céu essa compreensão da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E o autor de Hebreus mostra a superioridade de Jesus sobre os anjos. Por quê? Qual o problema? O problema era que os judeus achavam que os anjos eram superiores, por uma razão muito simples. A lei havia sido dada no Monte Sinai por intermédio dos anjos. Nós sabemos aqui de Hebreus que não, a lei de Deus, a lei que Deus determinou a Moisés, foi entregue a Moisés pela mediação dos anjos. Então, os judeus achavam que os anjos eram superiores ao próprio Messias, ao próprio Moisés. Então, a superioridade de Jesus sobre os anjos é demonstrada também neste texto, aparecendo então, com os ofícios de Jesus. Quais os ofícios que Jesus tem? Quais são? Primeiro, ofício de profeta. Nós vamos encontrar Jesus falando em nome de Deus, no lugar de Deus, como se fosse Deus. Esse é o ofício de profeta no Velho Testamento. E Jesus é o perfeito profeta, que fala em nome de Deus, que fala no lugar de Deus, não só em nome, mas no lugar de Deus, e também fala como Deus, de modo que todos os que ouvem devem ouvi-lo, porque estão ouvindo o próprio Deus. E ele também tem um segundo ofício. Qual é o segundo ofício de Jesus? O segundo ofício de Jesus é o de sacerdote. Ele é o sacerdote que realiza a purificação dos pecados. Os judeus estavam acostumados com aquele sacerdote que anualmente fazia expiação dos pecados. Ele derramava sangue de um cordeiro imaculado, de um cordeiro puro, de um cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano de idade, quer dizer, um cordeiro já maduro, para que esse sangue derramado fosse representativo do sangue de toda a nação e que fosse representativo do cordeiro que tira o pecado. Jesus, então, é representado nesse cordeiro e ele mesmo é o sacerdote que purifica dos pecados toda a nação de Israel. Aquele cordeiro representava exatamente Jesus. E há um terceiro ofício que Jesus tem, que é o ofício de rei.
depois de ter realizado a propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados de Israel, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assentar-se à direita da majestade significa gozar de toda autoridade, gozar de toda a honra, gozar de todo o poder, a bênção da majestade, é uma posição de absoluta honra. E se tornou ali tão superior, ou mais superior do que os anjos, porque assentou-se num lugar que a anjo nenhum foi dada a glória de se manifestar, de se assentar. Então, aos anjos, e porque ele herdou um nome muito mais excelente do que os anjos. Deste modo, então, nós encontramos Jesus superior, desempenhando 3 ofícios: o ofício de profeta, sacerdote e rei, coisa que nenhum anjo poderia fazer, porque nenhum anjo tem poder, autoridade, tem competência, tem designação de Deus para fazer tal coisa. Era necessário alguém da natureza de Deus e da natureza humana para realizar esta obra. Nós vamos ver por quê depois, né? E os anjos não têm natureza humana, eles têm natureza espiritual. Os anjos são seres intermediários, não são nem homens, nem deuses, né? Os anjos são anjos, seres espirituais criados para servir a Deus e para servir os que salvam, os que são salvos, né? Isso é o que nós vimos na semana passada. Então, Jesus Cristo é superior aos anjos, como nós já vimos. Anjos são mensageiros. As diferenças que existem entre Jesus e os anjos são claras. Anjos são mensageiros, são aquelas pessoas que têm ordens de comunicação, são mensageiros, né? Pessoas que estão a serviço de entregar uma mensagem. Mas Jesus não, Jesus é declarado filho, ele não é mensageiro, ele é filho da mesma natureza do Pai. Os anjos são criaturas, mas Jesus é gerado eternamente da mesma natureza do Pai. Ele também é o Criador, né? Então, Jesus tem geração eterna. Nunca houve uma oportunidade, um tempo, uma época em que Jesus não tivesse existido juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Anjos também não, anjos também são servos a serviço divino. Nós já falamos sobre isso. Mas Jesus é o primogênito da criação. Ele é a expressão que essa expressão primogênito da criação mostra que ele criou todas as coisas e que recebe a glória de tudo, né? É o primogênito da criação, é uma expressão que o coloca acima da criação. Ele está acima de toda a criação, de todas as coisas criadas. Ele está acima de tudo aquilo que foi planejado, criado. Ele é também o criador de todas as coisas. Anjos adoram o Senhor Jesus. Jesus é rei ungido pelo próprio Deus. Ele não adora ninguém, né? Pelo contrário, ele é adorado pelos anjos. Anjos cumprem seu ministério perpétuo. O ministério dos anjos é perpétuo, não se fala em morte de anjos. Os anjos perdidos, aqueles anjos que desobedeceram a Deus e seguiram Satanás, estarão perpetuamente condenados. Os anjos que andam em obediência a Deus e seguiram a designação de Deus de servirem a Jesus,
esses anjos estarão perpetuamente na, no seu ministério perpétuo, estarão vivendo perpetuamente. Mas eles não são eternos. Nenhum anjo é eterno. Nenhum ser criado é eterno. A criação estabeleceu isso, né? Que não há nenhum ser criado eterno. Então, todos os anjos são perpétuos, mas não são eternos. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus, mas essa vida eterna não nos dá eternidade, ela nos dá perpetuidade. Ela nos faz sermos perpétuos diante de Deus, porque nós temos um início, e quem tem início não é eterno. Eternos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são eternos. E Jesus existe para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer, em todas as oportunidades e tempo, se é que nós podemos falar assim em eternidade, ele existe, existirá, existiu e permanecerá existindo por toda a eternidade. E os seus anos não terão fim. Anjos maus estarão colocados sob os pés de Jesus glorificado e serão punidos no lago de fogo eternamente. Muito bem, isso é falado a respeito de Jesus para demonstrar a sua grandeza. E nós vamos ver que o ministério dos anjos é amplo. Por exemplo, os anjos destruíram Sodoma e Gomorra por mandado do próprio Deus. Um anjo destruiu os primogênitos no Egito. Um anjo anunciou o nascimento de Cristo. Um anjo confortou Jesus no horto do Getsemane, quando ele transpirava sangue próximo da sua morte. Um anjo aterrorizou os inimigos de Cristo, fazendo-os cair por terra. Um anjo anunciou a ressurreição. Um anjo libertou apóstolos da prisão. Então, nós temos aí várias ações, algumas, né, que nós anotamos, de anjos fazendo a vontade de Deus, exercendo o seu ministério de mensageiros de Deus também, né? E isso demonstra como Jesus é superior. Agora, falando especificamente da superioridade de Cristo, ela foi demonstrada claramente nesta carta aos Hebreus. Nós devemos, como entender a superioridade de Cristo? Em primeiro lugar, nós devemos ouvir a sua voz. Como que nós vamos compreender essa superioridade de Cristo sem ouvir a sua voz? Então, por esta razão, o texto nos ensina a ouvir a voz de Cristo. Há uma passagem que diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. O texto está nos dizendo que, se os antigos, o povo de Israel, e nós mesmos, né, o povo novo de Israel, o autor está falando aqui com os hebreus, e nós mesmos atendemos a palavra falada por meio de anjos, se nós escutamos o que os anjos disseram e seguimos e aprendemos do que os anjos disseram, quanto maior atenção e respeito devemos ter pela palavra do Senhor. Se Jesus Cristo veio falar, eu preciso dar muito mais ouvidos à voz de Jesus Cristo, que é superior aos anjos, do que ouvir os próprios anjos, né? Quanto mais devemos nos apegar, diz o autor, sem dúvidas,
com muita firmeza, dar ouvidos às verdades espirituais para não nos desviarmos delas. Então, nós somos convocados, irmãos, a dar ouvidos à voz do Senhor, dar ouvidos à voz de Deus. E isto significa estudar sistematicamente a sua palavra. Significa atender os mandamentos da palavra. Não só estudar, mas obedecer a palavra do Senhor. E significa também praticar tudo aquilo que Deus nos ordena praticar para a glória dele em ações que exaltam o nome do Senhor. Então, esta é uma das razões pelas quais nós podemos ver a superioridade de Cristo, ouvindo a sua voz e andando em obediência a ela. Segundo, vamos ver que o autor compara que se a palavra falada por meio de anjos foi tornada firme, quanto mais a palavra de Jesus. Se toda transgressão e desobediência recebeu castigo justo, mesmo falado pelos anjos, ou por Moisés, ou pelos profetas, tudo que eles falaram teve consecução, teve verdadeiro não é sucesso, mas verdadeira consecução no sentido de que a palavra foi cumprida plenamente, né? Tudo aquilo que os anjos falaram, os apóstolos falaram, os profetas falaram, teve cumprimento completo. Então, se tudo isso foi firme, aconteceu de fato, imaginem aquilo que o próprio Deus, que a palavra de salvação anunciada pelo próprio Jesus Cristo, né, se ela não vai ser cumprida. Então, o autor está dizendo aos hebreus, olha, vocês já viram que aquilo que foi falado aos profetas, a Moisés, aquilo que foi falado por anjos, se cumpriu. Agora, então, vocês devem esperar com muito mais intensidade, com muito mais fé, com muito mais convicção, que a palavra vai ser cumprida. Por quê? Porque agora ela é falada pelo Filho. É diferente, né? Se uma que foi falada por aquelas pessoas que nós já mencionamos se cumpriu, imagine a do Filho, né? Que se dirá da palavra de salvação anunciada pelo próprio Cristo, confirmada depois. E olha só, Deus confirmou essa palavra que foi falada pelo Filho, pelos que a ouviram. Quais os que a ouviram? Os apóstolos. Os apóstolos fizeram praticamente as mesmas coisas que Cristo fez. Então, o autor está dizendo, aquilo que Deus fez o seu filho fazer foi confirmado depois pelos que a ouviram. Eles chegaram e não só fizeram as coisas que Jesus fez, mas também disseram que testemunharam aquilo que ele fez. Testemunharam de um modo completo. E o próprio Deus deu testemunho disso, fazendo o quê? Distribuindo no meio dos apóstolos, por sinais e prodígios que eles fizeram, e vários milagres e dons espirituais, que o Espírito Santo entregou às pessoas que estavam ali depois de Cristo. Então, o argumento do autor é o seguinte: prestem bastante atenção. Vocês estão sendo tentados a abandonar a fé.
por causa das perseguições. As perseguições são tantas, vocês estão tentados a sair fora, a abandonar a fé. Não façam isso. Vocês até agora creram naquilo que aconteceu com os antigos. E aquilo que aconteceu com os antigos foi profetizado pelos anjos, por Moisés, pelos profetas. Ora, se aquilo que aconteceu com os antigos, profetizado por essas criaturas, foi verdadeiro, imaginem vocês aquilo que o próprio Filho de Deus está falando e que o próprio Deus está corroborando e mostrando que tudo aquilo que Jesus fez é de Deus e que foi dado também aos apóstolos participarem e fazerem em nome de Cristo. Então, vocês estão vendo algo que é verdadeiro, que está acontecendo para a glória de Deus, que são sinais, prodígios, milagres e dons espirituais. Não se arredem desta posição, né? Continuem seguindo a orientação do Santo Espírito de Deus. Não arredem desta posição, né? Andem de conformidade com a vontade de Deus, porque Ele quer que vocês vivam para realizar a vontade dele. Então, a situação daqueles que são tentados a abandonar a fé é muito grave, mas o autor vem dizer para eles que eles não devem desistir. E por que é grave? Porque eles estão deixando a palavra de Deus para crer naquilo que não é palavra de Deus. Ora, eles estão fazendo uma troca que não é feliz, né? Eles estão deixando de crer no que Jesus falou porque não estão percebendo que as coisas acontecem como ele falou. O autor, então, faz uma pergunta. O autor faz uma pergunta aos hebreus. Como escapar das consequências de uma negligência tão grande? Vocês estão negligenciando a palavra do próprio Filho de Deus. Como escapar desse tipo de situação? Como escapar dessa negligência que vocês estão fazendo se vocês abandonarem a palavra do Senhor Jesus? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, não é? Nós estamos vendo uma salvação oferecida de graça e vocês estão querendo sair dela por causa das perseguições. Vocês precisam avaliar como vocês escaparão depois se renunciarem a esta salvação, né? E como que vocês vão deixar de lado uma tão grande experiência e cheia de evidências tão claras, evidências que testemunham do próprio Jesus, do próprio Deus, com respeito à salvação. Vocês precisam, portanto, alinhar o pensamento de vocês e não levar em conta essa possibilidade de afastar-se, né? Eles estavam sendo tentados a afastar. Ninguém estava afastando ainda, mas eles estavam sendo tentados. Então, Paulo vai mostrar, o autor da carta vai mostrar para eles, dizer para eles o quê? Que eles precisam encarar o perigo dos desvios. É possível desviar da palavra de Deus? Então, é possível desviar, sim. A doutrina nossa, a doutrina bíblica que nós cremos, fala que o homem, crente em Jesus Cristo, o ser humano, não pode perder a salvação, né? Se ele for genuinamente crente no Senhor Jesus. Mas o texto está mostrando aqui que nós precisamos encarar o perigo dos desvios.
Ora, se eu preciso encarar o perigo dos desvios, isso significa que eu posso me desviar. Então, vamos analisar isso aqui para ver se isso é uma contradição da Bíblia ou não. Primeiro, vamos avaliar a perseverança dos salvos. A perseverança dos salvos. A perseverança dos salvos é a doutrina fundamental cristã sobre a permanência na salvação. Mas ela é constituída de dois aspectos. Primeiro, a possibilidade humana de desvio. Existe a possibilidade humana de desviar? Existe. Nós não podemos depender de nós mesmos. Todas as vezes que um crente depende de si mesmo, que ele acha que ele pode permanecer na fé, que ele acha que ele tem capacidade de ficar firme sem usar os recursos da graça que Deus nos dá, ele vai se desviar. Então, o perigo do desvio é real. Não quer dizer que ele vai acontecer, mas quer dizer que ele é real. E ele pode acontecer se nós dependermos exclusivamente de nós, se nós passarmos a depender de nós mesmos para nos preservar na salvação. Se nós precisamos, então, a nossa parte então, qual? A parte nossa, a parte dos hebreus, seria nos apegarmos com firmeza à palavra. Nós já falamos isso. Apegar com firmeza à palavra do Senhor. Estudar livremente, fortemente, intensamente, obedecer, praticar, glorificar a Deus. Então, a nossa parte é esta. E é interessante, Paulo fala aos Filipenses que o Espírito Santo nos leva a isso. É o Espírito Santo de Deus que faz, que efetua em nós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, nós devemos nos apegar com firmeza, que significa segurar com força, apegar-nos com firmeza, guardar com cuidado. Guardar aqui não é pôr numa gaveta, não. É estudar e colocar em obediência. Segurar, guardar com cuidado, zelar, ter ciúme pela palavra, né? Ciúme no sentido bom que a Bíblia apresenta, isto é, ter zelo, gostar de, né? E procurar utilizar essa palavra e intensamente buscar a palavra do Senhor. Esse zelar intensamente aqui significa ter verdadeiro interesse pela palavra. E buscar zelar intensamente, porque nossa parte é atender às verdades ouvidas, a palavra pregada, a genuína verdade cristã originada em Deus. Se nós fazemos isso, orientados pelo Espírito Santo, a nossa parte está sendo feita e nós estamos perseverando. Mas se nós não fizermos isso, nós estamos contribuindo para a possibilidade humana de desvio, né? Então, eu não posso depender de mim mesmo. O Espírito Santo opera em mim essas coisas, mas o Espírito Santo opera, mas quem obedece sou eu. É o Espírito Santo quem opera na minha vida, mas a obediência é uma palavra, a obediência é para mim. Eu que sou o obediente, não é o Espírito Santo que é o obediente. Ele me induz a obedecer, mas eu preciso obedecer. Então, a genuína verdade do Evangelho deve ser amada, estudada, guardada, deve ser lida, deve ser obedecida, deve ser feita para a glória de Deus. Não nos desviarmos também é um outro passo. O que significa não nos desviarmos? Não dar ouvidos a outros
não abandonar, não deixar de lado. Isso começa deixando a congregação. Olha só, isso começa deixando a congregação. Hoje estava conversando com um casal em outra cidade. Perguntei, vocês estão frequentando alguma igreja? Ah, doutor, nós estamos muito felizes cultivando a Deus, cultuando a Deus e cultivando a leitura da palavra em casa mesmo, porque nós fomos, por causa de muitas dificuldades, nos afastando da igreja, deixando de ir um domingo, depois outro, e agora nós percebemos que podemos ficar em casa e cultuar a Deus em casa. Não nos desviarmos significa não dar ouvidos a outros pregadores, não abandonar a fé, não abandonar a pregação, não deixar de lado o congregar, e isso começa abandonando a própria congregação. Então, o autor está chamando a atenção daqueles hebreus para que eles possam fazer aquilo que é necessário. Mas existe agora, por outro lado, se existe a possibilidade humana de desvio, louvado seja Deus, que existe a realidade, não mais a possibilidade, a realidade da preservação divina. E é nisto que nós nos firmamos para saber que um salvo não perde a sua salvação. Porque essa realidade da preservação divina é baseada em uma tão grande salvação, tão imensa salvação, que é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo jamais veio perder. Ele disse lá em João 10 que eu amo as minhas ovelhas, eu sou conhecido das minhas ovelhas, eu amo as minhas ovelhas, delas eu sou conhecido, eu salvo, né, as minhas ovelhas, mas não estou com o texto exatamente aqui, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Dou a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, olha só, há uma garantia de não nos desviarmos. Primeiro, se não dependermos de nós. Isso é fácil. É só não depender da gente mesmo, andar em obediência. E a obediência é nossa. Mas tem uma outra coisa, que Deus nos induz à obediência. Quando nós estamos estudando a palavra, Deus nos impulsiona, nos movimenta em direção à obediência, de modo que o crente verdadeiro, ele tem desejo de obedecer. E ela é baseada em uma tão grande salvação que Jesus mesmo disse que ninguém pode arrebatar as suas ovelhas da sua própria mão. Ele e o Pai são um, e o Pai também é dono das ovelhas. A própria pessoa do Senhor Jesus Cristo é garantia fiduciária, fidedigna, de que nós não podemos definitivamente perder a salvação. Essa é uma obra perfeita, perfeita, do mais alto custo. Obra perfeita do mais alto custo. Não há preço maior em todo o universo. Em todo o universo não há nenhuma obra, nenhum valor tão alto quanto a nossa salvação. O que é que custou mais caro para Deus? A minha salvação, a salvação de cada crente. Ela é uma obra perfeita do mais alto custo. Não há preço maior do que a minha salvação. Ela foi realizada por Cristo, por seu sofrimento e morte na cruz do Calvário. Essa tão grande salvação é uma salvação que é a preservação da nossa vida com Cristo. Não pode ser perdida. Jesus não entra para perder, né? Então, o autor de Hebreus está dizendo, olha, vocês custaram
o valor mais caro do universo. Não tem nada no mundo mais caro do que a salvação de um ser humano. Aliás, o salmista fala, né? A salvação de uma pessoa é extremamente cara. Não é só extremamente cara, é impossível de ser paga, né? De cada pessoa. Então, anunciada por Cristo essa preservação, essa tão grande salvação, que nada pode perdê-la. Ela foi anunciada por Jesus, confirmada por Deus pelos sinais, ela foi continuada, não é continuada, ela foi confirmada, ela foi desenvolvida pelos apóstolos. Os apóstolos fizeram feitos prodigiosos. Eles não estavam salvando, mas eles estavam confirmando as obras de Cristo, né? Quem salva é só Jesus. E ela foi corroborada pelo Espírito Santo. Como? Capacitando os crentes com dons espirituais. Então, a realidade da preservação divina é um fato bíblico, enquanto a perseverança dos salvos é uma possibilidade humana, ela é uma realidade divina. Não pode ser perdida. Por quê? Porque o Espírito Santo age no coração do crente, levando o crente a depender de Deus. Então, nós precisamos obedecer a Deus. O crente verdadeiro é aquele que obedece, que anda em perfeita comunhão com Deus. Concluindo e aplicando algumas coisas. A primeira delas, o autor conclama os crentes hebreus a perseverança na fé, a não negligenciarem tão grande salvação, por causa da revelação superior ao Filho. Meus irmãos, nós temos essa revelação superior. Jesus Cristo foi revelado a nós na sua palavra. Nós temos a revelação do Filho, que é a palavra viva, e temos a revelação da Bíblia, que é a palavra escrita. Então, nós temos uma tão grande revelação. O autor conclama os crentes a perseverança na fé, a não negligenciarem essa tão grande salvação operada definitivamente por Jesus Cristo. Nós também precisamos entender esta revelação superior e crer no Senhor Jesus. Segunda aplicação. Esta salvação alcança os eleitos, preservando-os na graça de Deus, fazendo com que eles se apeguem com firmeza às verdades. Ou seja, o Espírito Santo está levando você a confiar na palavra de Deus como verdade. Então, quando você crê na palavra de Deus, você está deixando o Espírito Santo te convencer da verdade da palavra. E sendo, por isso, atingido pela misericórdia, graça, poder de Deus e sendo cheio dos dons espirituais para testemunhar positivamente do Senhor Jesus. Quarto, terceiro, aliás, Deus opera confirmação da sua palavra, do seu testemunho, dando testemunho da salvação por meio dos apóstolos. Como que Deus confirmou essa palavra por meio dos apóstolos? Por meio de sinais, prodígios, milagres, maravilhas, distribuições de dons espirituais na vida dos apóstolos e dos profetas do Velho Testamento. E é claro que isso também é dado a nós hoje, a algumas pessoas que recebem
esses dons espirituais. Não são todos. Todos os crentes recebem dons, mas nem todos recebem estes dons, né? Então, nós precisamos desenvolver aqueles que Deus nos dá. Não ficar sonhando com outros dons, mas ficarmos desejosos de desenvolver aqueles que Ele nos dá. Por quê? Porque esses dons são confirmatórios da obra de salvação que Jesus fez, né? Da confirmação desta obra maravilhosa que é a salvação. E como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Não há outra, é só essa. Quarta e última aplicação. Como podemos ter certeza de nossa salvação? Se nós vimos aqui que há possibilidade humana de desvio. Não estou ensinando que vai desviar. Estou ensinando que nós somos tentados a desviar e, se cedermos às tentações, podemos desviar. Felizmente, e para a glória de Deus, Deus toca os corações dos crentes pelo Espírito Santo. E é isso que o autor de Hebreus está falando aqui. Olha, Deus me mandou mandar essa mensagem para vocês, me mandou trazer essa mensagem para vocês, para que vocês, longe de desviar, vocês aprendam a andar pelo caminho do Senhor. Como poderemos ter certeza de nossa salvação? Como permanecer firmes nesta mensagem de esperança, de graça, nessa mensagem maravilhosa? Como não negligenciarmos nossa eleição? Então, nós vamos viver isso aí, não negligenciando nossa eleição, andando conforme o autor nos ensinou, né? Andando com firmeza, nos apegando à verdade, obedecendo ao ensino apostólico, não nos desviando da palavra, não deixando de congregar e agradecendo a Deus, tomando a palavra de Jesus como absoluta verdade, andando em obediência a ela e não nos desviando de por qualquer motivo e de qualquer maneira da palavra de Deus, recebendo o estímulo do Espírito Santo e andando em completa procedimento de fé. Que Deus, misericordiosamente, nos abençoe para que a sua palavra produza em nós o efeito desejado para a glória de Deus. Amém. Parabéns, meu mentoreador. Deus abençoe sua vida, viu? Ok. Que está caindo uma chuva, dando uns relâmpagos fortes. Boa tarde a todos também, né? Boa tarde, Deus abençoe. Nós vamos deixar aqui a gravação. A gravação vai parar? Estou tentando. Acho que agora vou conseguir. Eu não estou conseguindo.
Você não saiu, Crédia.